Um dia depois da vitória sobre o América por 2-1, uma vitória suada, com o gol do todo mundo comparando o outro Paé, do estilo do Roberto Dinamite, aos 49 minutos do segundo tempo. Um dia depois dessa suada vitória, o presidente eleito, Pedrinho, se reuniu com a atual diretoria para iniciar o trabalho de transição. Diretoria do Cruzeiro suspende a venda dos ingressos para o jogo contra o Vasco no dia 22. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E agora são 10 dias com o campeonato parado, né? Data da FIFA. Começa a saga da quarta e quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil vai enfrentar a Colômbia e a Argentina. E mas em termos de classificação para a Copa não será problema, serão 6 vagas diretas, podendo ser 7, já que o 7º colocado vai disputar a repescagem, né? Então, em termos de classificação não tem problema, mas tem muita crítica, né, no trabalho do Diniz, no momento, na seleção brasileira. Inclusive a crítica dele está acumulando trabalho no Fluminense e na seleção, né? Inclusive o Brasil empatou com a Venezuela em casa, mas em termos de classificação não deve ser problema. E nesses 10 dias o Vasco vai tentar recuperar os jogadores que estão no departamento médico, inclusive o Rossi saiu do jogo ontem, mancando, né? Terá esses 10 dias para recuperar os jogadores que estão lesionados, que têm algum problema, seja muscular, qualquer coisa, que esteja todo o elenco à disposição já nesses 5 jogos finais para o restante do Campeonato Brasileiro. Bom, e hoje foi folga para um elenco, o departamento médico aí, o departamento de comunicação do Vasco ainda não divulgou a programação da semana, mas hoje com certeza folga. Não se sabe se a representação está marcada para amanhã ou quarta-feira, já avisando os preparativos para o jogo contra o Cruzeiro. Aliás, depois de falar no jogo contra o Cruzeiro, no dia 22, a diretoria do Cruzeiro suspendeu a venda dos ingressos, né? Ainda não tinha começado nem para a torcida visitante, que é a voltada para o Vasco, mas para a torcida do Cruzeiro suspendeu a venda de ingressos, porque houve uma confusão no jogo de sábado contra o Curitiba, lá em Vila Capanema. Por uma possibilidade muito grande desses 10 dias haver julgamento por causa desse barraco e o Cruzeiro ser suspenso, não só o Cruzeiro quanto o Curitiba, né, devido à briga generalizada. Mas é possível que o Cruzeiro tenha uma punição um pouco maior que a do Curitiba, já que foi a do Cruzeiro que iniciou a invasão no campo para agredir jogadores, e a do Curitiba pela rivalidade, ou para proteger os jogadores, já que a torcida do Cruzeiro queria invadir para agredir jogadores. Não sei se foi uma coisa programada ou se foi uma coisa, eles ficaram nervosos, tomando gol nos acréscimos. Mas seja como foi, invadir o campo já está errado. E a do Curitiba também invadiu, foi uma cena lamentáveis lá em Vila Capanema, mas os dois deverão ser punidos. E desses 10 dias, desculpem, nesses 10 dias de data da FIFA, há uma possibilidade grande do STJD julgar essa invasão e
o Cruzeiro podendo jogar contra o Vasco de portões fechados. Se isso acontecer, o Cruzeiro terá que devolver o valor do ingresso para quem já comprou o ingresso para o jogo. Então, por isso, sem saber como que será o julgamento ou quando será o julgamento dessa invasão, a diretoria do Cruzeiro suspendeu a venda dos ingressos para o jogo contra o Vasco. Bom, e como eu falei, foi um dia de folga para os atletas, né, e funcionários do clube, mas para a futura diretoria e a atual não foi folga. Eles se reuniram nessa segunda-feira em um hotel no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho de transição, né? O Pedrinho foi eleito no último sábado presidente do Vasco no próximo triênio. O Pedrinho vai tomar posse no dia 15 de janeiro e já começaram os trabalhos de transição. Na verdade, o primeiro contato da diretoria eleita e da atual foi ontem, minutos antes da bola rolar, em São Januário. O Pedrinho esteve na sala da presidente, com o Jorge Salgado, o pessoal da 77, mas hoje que iniciou os trabalhos nesse hotel no Rio de Janeiro. Estiveram presentes da diretoria eleita o próprio Pedrinho, o Paulo Salomão e o Renato Brito. Ainda não decorei o nome do Renato Brito, que é o segundo vice geral do Vasco. Paulo Salomão é o primeiro. E da atual diretoria teve o Jorge Salgado, o Carlos Osório e o Roberto Duque de Estrada, que são o presidente e os seus vices gerais. Dessas 7 teve o Dom Knopfler, que é o Liceu da 77, o Johnson Sport também esteve presente, e o Nicolas Maia e o Lúcio Barbosa, que é o céu da SAF. Todos se reuniram e decidiram que vão dividir grupos de blocos temáticos. Um dos temas que um dos grupos vão tratar é o polo construtivo, que está para ser votado na Câmara dos Vereadores. E a tendência é que ainda nessa semana o Pedrinho se reúna com o prefeito Eduardo Paz para tratar do assunto. E também já começar tocando pela diretoria eleita o potencial construtivo. E outros temas também, inclusive da 77. Depois dessa reunião, o pessoal da 77 voltou para os Estados Unidos. E em janeiro, após a posse do Pedrinho, a 77 vai voltar a se reunir já com a diretoria eleita e fazer um trabalho de planejamento. Aliás, um dos grupos temáticos vai tratar justamente do planejamento de 2024. Foi o início de trabalho da diretoria eleita com a atual. Bom, que seja uma transição tranquila, e tem boa sorte à diretoria eleita, que terá grandes desafios pela frente. E para encerrar o nosso boa noite, vamos falar sobre Paena. Vamos, inclusive, postar um gol ontem, realmente lembrando muito o Roberto Dinamite. Ele, inclusive, tem na manga, tem um desenho do rosto do Roberto, falando isso aqui, para isso aqui, homenageando o Roberto. Inclusive, depois teve no Instagram o Rodrigo Dinamite, filho do ídolo máximo vascaíno, agradecendo a homenagem. Realmente foi até alguns
vascaínos mais espíritas, dizendo que acreditam que foi o Roberto que entrou na alma do Payet para cobrar aquela falta. Só que, se procurar os gols do Payet na carreira, principalmente no Olympique de Marselha, na França, um clube do coração do Payet, ele passou praticamente a vida toda no Olympique. Ele já tinha gols semelhantes a esse de falta, era um especialista em falta, mas faltava ele fazer um golaço desse com a camisa vascaína. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, ainda hoje vamos falar de Fórmula 1 e depois, amanhã teremos o Desperta e o Boa Noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.